Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, estarei agora, Deus, transmitindo a Tua Palavra. Eu quero neste momento pedir a Ti, Senhor, usa, Senhor, o Seu menor servo. O Senhor me conhece. Nesses 21 anos, ó Pai, assentado sob a presidência desta igreja, eu nunca, Deus, assumi esse altar querendo glória, me achando ser alguma coisa, mas sempre, Deus, eu me coloco diante de Ti, como o menor desta casa, e peço a Ti, fala ao Teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos abraçar um ao outro e dizer, eu quero ouvir a voz do Senhor. Aos irmãos que não acompanharam a leitura da palavra de Deus, o pastor vai iniciar a mensagem no Evangelho de Marcos, o capítulo 12, o versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 12, e o versículo 41. Eu quero pedir que os irmãos evitem andar. Existem os nossos irmãos que têm problema, toma remédio diurético. O pastor compreende. Mas o que você puder fazer para não andar é importante. Irmãos, graças a Deus, a palavra de Deus nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E eu glorifico o Senhor que nesses 21 anos assentado à frente da igreja preparatória, eu procuro a cada momento deixar que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Irmãos, e observando a igreja do Senhor, tem muitos irmãos que dizem assim, comigo eu meto cajado. Cajado não foi feito para bater em ninguém. O pastor, ele tem o cajado nas mãos, que Deus o deu, para ele amparar as ovelhas. Então, aquele momento em que a ovelha ela começa a passar por perigo, por caminhos perigosos, o pastor, ele vai com o cajado e ele ampara a ovelha, para não deixar ela cair no despenhadeiro. Ele sempre está pronto para orientar a ovelha. E hoje, irmãos, diante do Senhor, estivemos a noite passada no velório do pai da missionária Fátima, e ali o pastor trouxe uma palavra ali, louvamos a Deus junto com a família, momento difícil, muito duro, mas nós aceitamos o conselho do apóstolo São Paulo, falando da igreja de Tessalônica, onde ele fala que nós não somos ignorantes, nós sabemos o que é o fim da morte, após a morte. Irmãos, e para minha casa, e eu em oração falei, Senhor, agora é contigo. Eis aqui o instrumento do Senhor. Irmãos, eu nunca subi esse altar, reveria. Eu tenho compromisso com esse altar. Eu preciso chegar aqui e estar ligado no trono de Deus, porque a igreja do Senhor quer ouvir Deus falar. E nessa noite, irmãos, o Senhor, Ele manda falar acerca o que Jesus tem achado em nós. Qual é a opinião de Jesus sobre eu, sobre cada obreiro aqui sentado, cada missionária, cada irmão, cada músico, cada irmão que aqui está? O que Jesus tem olhado, o que Ele tem visto em nós?
Aí o Senhor me dá Marcos 12:41, que diz assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro. Observa agora, o Senhor Jesus observando a arca do tesouro, aonde ali era levado as contribuições para a obra de Deus, para o ministério de Cristo. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. O Senhor Jesus, ele observava, ele não via ali meia dúzia, nem algumas pessoas que depositavam as suas ofertas na arca, mas ele via a multidão. E Jesus observava, irmãos, eu analiso muito como é que o Senhor me observa quando eu entro na casa dele. Como o Senhor tem me observado o meu dia a dia. O que o Senhor, qual a ideia que o Senhor Jesus, ele tem tido de mim? É muito sério, irmãos. Às vezes tem aquelas pessoas que acham que a igreja ela é muito exigente, que a igreja aperta demais, mas irmãos, a igreja ela só tem um objetivo. Eu ontem ali no velório, eu pude ver a tamanha responsabilidade que Deus colocou sobre meus ombros. Pois eu recordo há 21 anos atrás, quando a irmã falou assim: se o irmão não quiser assumir a visão, o irmão pode ficar livre, vai para onde o irmão quiser, mas naquele dia, aí ela disse, naquele dia, o irmão vai comparecer perante o tribunal divino de Cristo, e o Senhor vai te pedir conta dessas almas, e fora essas almas, o Senhor vai te pedir conta das almas que ainda hão de vir. E ontem eu ali no altar, na capela mortuária, a irmã falou comigo que alguém procurou o pai dela, viu o pai dela, saudou ele e perguntou a ele se ele era, qual igreja que ele era. E ele falou assim: eu tenho pastor. Ele logo mostrou para aquela mulher que havia perguntado a ele, ele falou: não, eu tenho pastor. E ele disse: o meu pastor é o pastor Marcos. Então, irmãos, ali diante daquele caixão, vendo aquele homem que Deus tomou para si, e eu falei: Deus, como é grande a responsabilidade da visão. E ele disse para a filha dele: ainda que eu não descer as águas, ainda que eu não me batizar, mas eu tenho certeza da minha salvação. Ainda que eu não me batize, mas eu sei da minha salvação, eu tenho certeza. E ontem a família pôde ver ali, né, o final, a estatura de varão perfeito. Irmãos, e Jesus agora observava toda aquela multidão que lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam. Muitos ricos tinham alegria de chegar lá e depositar a sua oferta. Mas esse texto, ele não está falando dos ricos. Esse texto não vai fazer referência também da multidão que ali estava. Mas esse texto vai fazer referência de uma mulher. Uma pobre mulher, uma mulher viúva. E quando essa mulher, ela entregou a sua oferta, a oferta daquela mulher mexeu com o Senhor Jesus. Aquela oferta mexeu com o Senhor Jesus, e sabe o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus, ele se alegrou. E ele disse assim: essa mulher foi a que deu a maior oferta. A maior oferta veio dessa mulher.
Irmãos, e o Espírito de Deus começou a falar comigo. Irmãos obreiros, como é que o Senhor tem visto a nossa entrega, tanto física e espiritual? Como o Senhor, qual análise Deus tem feito dos meus 21 anos assentado na presidência dessa igreja? Qual análise o Senhor tem feito dos nossos músicos que adoram a Ele através dos instrumentos? Eu estava observando no momento em que o Senhor tomava a igreja através do louvor, o Senhor toma o nosso diácono para poder começar a dançar pela igreja. As pessoas que olham e falam, mas ele fica dançando sem parar. É o louvor. Enquanto eu consigo louvar com a boca, ele louva com a alma, e ele não consegue ficar parado. É ele ouvir o som dos instrumentos, é ele ouvir o cântico a Deus, a alma dele começa a borbulhar. Existe algo sobrenatural, e esse algo mexe com Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero iniciar falando, o Senhor Jesus está aqui, observando a nossa vida com Ele. Como é que nós estamos perante Ele? Nós observamos que nós temos um compromisso, nós assumimos um compromisso com Deus. Às vezes eu olho para os crentes, os filhos de crente, nascidos no Evangelho, eles não valorizam a igreja como deveria. Aqueles filhos que foram gerados na fé, diante de Deus, às vezes não honra a igreja como deveria honrar. Mas aqueles filhos que vieram lá do mundo, foram chicoteados, foram judiados pelo diabo, eles chegam na igreja e eles já veem a igreja de uma outra forma, eles olham a igreja de um outro jeito, porque eles conhecem o mundo, eles sabem o que tem no mundo é engano, eles sabem que o que tem lá é para judiar do homem. Aí agora, irmãos, agora não é o momento da irmã olhar para a irmã e nem o irmão olhar para o irmão, mas agora é como naquele dia, quando Jesus perguntou para os discípulos e falou assim, o que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a falar, uns falam que tu és, e o Senhor Jesus falou assim, e vós? Muito bem, vocês expressaram o que os homens falam a meu respeito, mas agora eu não quero mais saber o que os homens falam, eu quero saber o que vocês falam, o que vocês acham de mim. Aí diz a palavra de Deus que Pedro tomou a palavra, levantou e falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não revelou a carne nem o sangue, não lembrou de José, não lembrou de Maria, mas tu lembrou do meu Pai que está no céu. E por causa da tua declaração, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E nessa noite, irmãos, o Senhor, Ele precisa da nossa declaração. O Senhor precisa de saber a minha estabilidade como servo. Porque nós, irmãos, como servo de Deus, nós temos que ser como o monte de Sião, que não podemos abalar. Temos deparado com tantos crentes frágeis. Tantos crentes, irmãos, que qualquer coisinha, eles já começam a querer negar a fé. Mas nós temos que ser crentes, irmãos, da qualidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai vir a ordem, lança no fogo. O rei vai chamar no cantinho e vai dizer assim, olha, eu vou dar uma tentativa para vocês negar, para vocês não ir para a fornalha de fogo. Mas eles levantam e falam assim, olha rei, fica sabendo que nós não vamos adorar a sua estátua.
Então eu vou aquecer mais e mais. Pode aquecer, mas nós não vamos negar. O crente, ele morre, mas ele não nega. Irmãos, custe o que custar, haja o que houver, mas o crente, ele tem semblante de santidade, ele tem semblante de seriedade, ele é crente. Aí agora é olhar um para o outro e pensar, meu Deus, como o Senhor Jesus está me observando. Na chegada agora, eu dei boas-vindas a 2 candidatos de batismo, que vai descer as águas. Eles estavam bem para o canto de cá, o carro parou quase no meio aqui de frente à igreja. E eu na hora, falei, deixa eu cumprimentar. Eu não falei assim, eu vou cumprimentar os meus futuros membros, não. Eu disse assim, deixa eu cumprimentar os meus futuros obreiros. Porque eu sei que se eles forem fiéis, se eles cumprirem o que eles prometerem dentro das águas, amanhã eles estão aqui, amanhã eles estão para fora da cidade, amanhã eles estão fazendo a obra de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E os irmãos imaginam que o Senhor Jesus, ele não destacou os ricos que ali estavam depositando as suas quantidades de ofertas. Ele não destacou a oferta falando sobre a multidão, mas ele fez a observação de uma mulher. Ele disse, essa mulher, ela deu tudo. Essa mulher foi lá dentro e puxou tudo e me deu. Ele examinou o coração dela, ele examinou tudo dela. Ele falou, essa mulher, ela está ofertando mesmo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos abrir a sua Bíblia, vamos ler junto com o pastor? Segundas Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Imagina bem, o Senhor Jesus, hoje é um dia importante para nós. Todo preparatoriano, ele reserva a sua oferta de gratidão. Daqui a pouco, vários irmãos vão olhar e vão ver os obreiros, os membros, os irmãos, todos levantando o seu envelope de oferta para agradecer a Deus. Aí, eu vou entender agora, pela minha Bíblia, que o Senhor Jesus, ele está aqui observando como tem sido, como vai ser a nossa entrega. Segundas Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Irmãos, a obra de Deus, o que Deus tem a fazer na vida de cada um de nós, depende do nosso trabalho, depende da nossa ação. Se eu quero ser abençoado por Deus, é igual nós temos irmãos que têm o sonho de um dia abrir a Bíblia e ser um pregador, como muitos pregadores, para balançar a igreja. Então, esse candidato, ele tem que dobrar as suas orações, redobrar a sua vigilância, ser um homem de constante jejum, consagração, e nunca pode se apartar dele o livro da lei de Deus. Ele tem que cada dia, cada hora, cada minuto, ele vai se esmerar em estar com a Bíblia, estar lendo a palavra, porque amanhã, quando ele for convocado por Deus para ser o porta-voz, ele vai assumir o microfone e naturalmente Deus vai falar nos lábios dele.
Ele jamais vai precisar de ter réplica de alguém, ouvir uma mensagem de alguém para pegar alguns textos para poder trazer a mensagem. Mas ele vai ser o porta-voz de Deus através das Escrituras. A mensagem de Deus, ela vem das Escrituras, da palavra de Deus. São elas, disse Jesus, que testifica de mim. Então aquele que faz uma semeadura pequena, ele vai sempre ter tudo dele a menos. Mas aquele que faz uma semeadura maior, tudo dele vai ser em abundância. É muita responsabilidade. E nessa noite, eu quero iniciar falando sobre um quarteto diabólico que tem trabalhado devagarzinho na vida de muitas famílias. Tem tentado destruir a vida de muitos irmãos que são servos de Deus. E tem alguns que até às vezes perguntam assim, mas aonde que está o Senhor? Aonde está a palavra? E alguns querem questionar porque estão passando por momentos de muita dificuldade. E eu quero falar sobre o migrador, o cortador, o destruidor e o que finaliza tudo, o devorador. Nós tivemos um governo em nossa república que ele tirou o zero do dinheiro e teve pessoas que tiraram a vida, suicidaram. Aconteceu tanta tragédia, porque pessoas que tinham acabado de receber um dinheiro, tinha depositado dinheiro, logo foi cortado o zero, aquele dinheiro perdeu o valor. Foi uma coisa terrível que aconteceu no nosso país. E hoje, irmãos, o presidente da república, os ministros, eles não mexeram na moeda não. Não tirou o zero da moeda não. Mas só, irmãos, que tem muitas vidas que estão sofrendo. Sofrendo por quê? Começa o migrador a trabalhar. Aí tem alguém que fala assim, mas será que na vida dos crentes acontece isso? Acontece. O migrador, ele entra e ele começa a mexer naquilo que deveria ser uma bênção para você e não é. Uma coisa que sempre acontece, tem pessoas que falam assim, eu vivo de um salário de miséria. Aí, o que você está fazendo? Você, em vez de abençoar o seu salário, você já começa a levar sobre ele maldição. Eu tenho uma miséria de salário. Aí são expressões que, em vez de você abençoar o seu dinheiro, você começa a levar maldição sobre o seu salário. Isso aí são expressões que o servo de Deus não pode usar. Aí o migrador, ele entra, começa a migrar tudo aquilo que você faz projeto, você planta, você tenta guardar aquele dinheiro para mês que vem fazer isso ou aquilo, mas sempre aparece uma coisa para poder fazer você não ter sucesso naquilo que você queria fazer. Aí vem o migrador. O migrador, se o crente não correr, não pedir socorro a Deus, não entrar pela palavra, usar os remédios da palavra, aí ele chama um outro amigo dele. Vem o migrador, aí vem o cortador. O migrador já faz migrar tudo aquilo que você pensava que poderia ser grande. Aí vem o cortador e começa pelos cantinhos a cortar. E o cortador, ele entra de várias maneiras. Entra na roupa, entra na saúde, entra em vários lugares que você começa a observar na sua vida. E quando você vê, você fala, Deus, como que está a minha situação? Minha situação está difícil. E tem crente, irmãos, que não se preocupa muito não. Tem crente que parece que ele se acomoda com aquilo. Ontem eu despachei com uma regional fora da cidade de Juiz de Fora, e ela disse para mim que ela olhou para a conta de luz dela e ela falou, tem devorador nessa conta.
E ela disse que começou a orar e falou: Senhor, está repreendida essa conta. Aí ela chamou um eletricista lá, estava havendo um roubo de energia lá no serviço lá de eletricidade da casa dela. Aí ela falou: olha aí, pastor, minha conta baixou. Então aquela irmã, na hora, o Espírito de Deus orientou ela a não aceitar aquela conta e falar: não, eu vou pagar, vou apertar e vou pagar, não. Mas ela viu que tinha uma coisa estranha. Se você deixar o migrador, ele convida o cortador, aí o cortador entra começando a cortar aquilo que você tem. Hoje, Deus falando, repara em que parte que você está observando que esse intrujão, ele está entrando para tentar mexer naquilo que Deus te deu. Aí se você conformar que o dueto pode ficar na sua vida, migrador, cortador, ele convida outro amigo para fazer parte. Aí, enquanto tem dois agindo, aí chega o destruidor. Aí quando junta os três, aí tem pessoas que vai até para o hospício. Tem pessoa que perde a memória, tem pessoas que ficam loucos, porque não aguentam o agir dos três. E se você não se levantar, se você não reparar o altar, se você não procurar saber aonde que foi a brecha, eles convidam o devorador. Aí quando o devorador entra, aí a situação fica pior. Porque o devorador, ele já vem para fechar tudo. Ele vem para acabar com tudo. E aonde o servo de Deus, a serva do Senhor, tem que ter cuidado. E uma coisa que esse quarteto maligno, quando eles estão trabalhando, não adianta orar não. Só existe uma forma para Deus poder determinar que esse quarteto vá para o inferno, não volte para perturbar a sua vida. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ofertar a casa de Deus, você tem que ser fiel no seu dízimo, mas não pode ser uma contribuição, aquela contribuição por obrigação. Tem pessoas que acham que, não, eu vou dar o dízimo, porque senão vai ficar falando que eu não dizimei. Irmãos, o dízimo não é do homem, não. O dízimo é de Deus. E toda vez que o povo de Israel, eles se afastavam de Deus, eles ficavam desviados de Deus, eles fechavam a mão de contribuir com a obra do Senhor. Eles esqueciam da responsabilidade de dizimar. E eu estava falando numa reunião, irmãos, que é muito sério. Salvação é salvação. Tem pessoas que acham que se eu não for dizimista, o Senhor Jesus vem e eu vou subir. Não, irmãos, não. O profeta, ele usado por Deus, ele falou assim: vocês têm roubado de Deus. Vocês estão roubando de Deus. Aí tem pessoas que falam: que isso, me chamar de ladrão, isso é crime. Não, não sou eu, é a Bíblia, é a palavra, é o livro que você carrega. Nós temos compromisso, irmãos, de entregar. Tem pessoas que falam assim: mas eu sou contribuinte, pode pegar o meu cartão de dízimo, você vai ver lá que eu sou dizimista fiel. Irmãos, tem pessoas que dão o dízimo e estão passando provas terríveis. Aí nós temos uma observação: será que o Senhor Jesus, quando você vai fazer a entrega do seu dízimo, como que Ele tem olhado o seu dízimo? Tem pessoas que falam assim: não, eu me aborreci com o pastor, eu vou fechar minha mão. Eu tenho um testemunho aqui nessa presidência. Certa vez, eu recebi uma comissão, e essa comissão me trouxeram um projeto para que eu assinasse. E a líder dessa comissão, ela me trouxe o projeto e falou comigo assim: pastor,
nós decidimos que isso aqui seria muito bom para a igreja e nós queríamos que o Senhor aprovasse. Só, irmãos, que na hora que eu analisei o que era o teor daquele projeto, eu vi que aquilo não era bom e eu disse, não, a igreja não vai aceitar isso. Não vou aprovar isso de maneira nenhuma. Irmãos, e ali houve uma represária para mim. O pastor não quis aceitar o nosso projeto, nós não vamos dizimar esse mês. Os irmãos sabem o que aconteceu? Eu não sabia do projeto, do detalhe depois do não do pastor, que aconteceria isso. Irmão, naquele mês, o Senhor trouxe um homem que eu nunca tinha visto, e esse homem aceitou Jesus na nossa igreja, e a primeira coisa que ele fez após a quinta-feira que ele aceitou Jesus, ele falou assim: eu quero fazer parte dos dizimistas da igreja. Irmãos, aqueles 3 dízimos, aquele rapaz passou a dar na igreja. Vocês estão entendendo como é que é Deus, irmãos? O dízimo, ele não é para o pastor, não. O dízimo é de Deus. E Deus conhece toda a necessidade da igreja. Nós temos ali a nossa história, todo mundo que olha ali deve observar e ver como é que nós fomos subindo, fomos crescendo com muita humildade, mostrando para Juiz de Fora que tem condição de administrar a igreja de Deus com seriedade, administrar a igreja de Deus com perfeição. E uma coisa que eu quero dizer aqui hoje, nós passamos por uma prova que ninguém queira passar, fazendo a obra de Deus, abrindo trabalho, sustentando o obreiro fora no campo, e a igreja sofrendo, mas Deus mostrou para essa igreja. Se alguém falar assim, a preparatória é fiel assim, porque Deus dá tudo o que ela quer, irmãos, principalmente os membros do primeiro dia, eles vão falar, nós passamos por uma prova imensa, nós choramos, mas Deus se levantou a nosso favor, Deus se colocou a nosso favor, sem que nós contaminássemos as nossas mãos, e nem contaminássemos as nossas vestes. Então, irmãos, olha que coisa séria, o Senhor Jesus, Ele olha lá na regional, na congregação, quando o membro vai e leva o seu dízimo. O Senhor olha aqui na sede, todos os membros que vai e leva o seu dízimo. Irmãos, o Espírito Santo, Ele faz parte disso, Ele observa isso. E na hora de contribuir, eu tenho que contribuir com amor. A primeira coisa que tem que ter dentro do coração de quem contribui, amor. Tem pessoas que pensam, ah não, eu contribuo porque senão esse Fernando Garbeiro vai ficar falando que eu não contribuí. Não, não pode ser assim. Eu reconheço o amor de Deus pela minha vida. Eu sei que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tem pessoas que falam assim, não, o dinheiro está no meu bolso, foi o meu suor. Foi nada, irmão. Não usa essa expressão, não. O dinheiro que está no seu bolso foi a misericórdia de Deus. Foi Deus que te deu condição. E você tem que olhar para Ele. Você tem que olhar para Ele. E a primeira coisa que você tem que ter é amor. Eu vou amar primeiramente a Deus que me resgatou, vou amar Ele de verdade. A segunda coisa, eu vou lembrar que existe outros Marcos lá fora que precisa de ser salvo. Quantas Maria tem lá fora que depende de uma palavra de salvação, e a igreja de Deus, ela tem que estar de pé para ela ir ao encontro deles. Aí, para mim ofertar, a primeira coisa que eu tenho que ter, chama o que, igreja? Pelo menos fala comigo. Como é que é o nome, igreja? Amor. Amor. Está na balança de Deus o meu dízimo, a minha oferta,
Quando eu contribuo com a campanha da glória da segunda casa, para Deus dar esse galpão, esse templo para nós. Quando eu contribuo com o santo livro ouro, como diz a mãe de oração, então eu vou contribuir com amor. Amor. Com amor e com alegria. Eu tenho que ter alegria em ofertar a casa de Deus. Outra coisa, irmãos, o Senhor Jesus à direita do altar, observando. Quando eu venho trazer a minha oferta a Deus, outra coisa que muitos irmãos não sabem, quando se fala de dízimo, dízimo é uma determinação de Deus. Eu reconheço que Deus, Ele é na minha vida. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu, Ele é que me abençoou. Então, quando eu recebo, eu vou fazer a primícia, eu vou tirar primeiro o meu compromisso com Deus. Tem pessoas que falam assim, eu pago o dízimo se eu quiser. Não, eu devolvo o dízimo porque eu sou fiel. Porque eu reconheço que Deus é Deus, que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Então, eu vou cultuar a Deus, eu vou glorificar o Senhor através daquilo que Ele tem me dado. Não contribuir com tristeza ou por necessidade. Deus, na balança de Deus, Ele quer ver aquele que contribui com alegria. É com alegria. Eu sempre dou testemunho aqui de um obreiro que muito sentou em nosso altar. E esse obreiro, ele tinha um processo terrível na vida dele. O filho tinha uma doença, o filho não desenvolvia, era um menino bem raquítico, e ele lutava com enfermidade, e fora tudo isso, ele ainda tinha um problema. Ele contando com a sua própria boca. Na hora que ele ia dormir, ele tinha que recolher a chave. Porque o filho, ele dormindo, ele abria a porta e saía. E foi muita luta, muita prova, muita luta, muita prova, e aquele homem chorava, pedindo a Deus, a mulher dele chorando, pedindo socorro a Deus. Até que houve um dia que eles fizeram um convite ao pastor, que o pastor fosse almoçar com eles. Só que quando o pastor chegou para almoçar, e na hora do almoço, eles justificaram o pastor, o cardápio. E ele disse para o pastor, pastor, nós queríamos tanto fazer uma coisa melhor para o senhor, mas a nossa situação não permitiu. E ali, durante o almoço, o pastor, usado pelo Espírito de Deus, ele falou para aquele irmão, tudo que o irmão está passando financeiramente, é porque o irmão não é fiel. Ele, como diácono da igreja, ele regalou o olho, e ele ficou doido, e ele olhou para o pastor e falou, pastor, eu não sou fiel. Aí o pastor falou para ele, eu não vejo o seu nome na listagem dos dizimistas da igreja. Aí na mesa mesmo ele começou a desabafar com o pastor, e ele disse, pastor, mas eu não tenho como dizimar, se eu dizimar aqui em casa vai virar tudo, porque não tem jeito. E ele contando, ele falou comigo, pastor Marcos, eu me arrependi de ter convidado aquele pastor para almoçar comigo. Ele falou, eu não esperava isso do pastor. Eu esperava que ele me daria uma palavra de consolo. Irmãos, o pastor é pastor. O pastor, ele ouve a voz de Deus. O pastor fala o que Deus manda. Ainda que seja na sua casa, ainda que esteja sentado no teu sofá, você vai ouvir o que Deus quer falar. E o pastor disse a ele, se o irmão passar a ser fiel a Deus e ser dizimista, Deus vai te honrar.
E ali o pastor foi embora, era um domingo, ele tinha muito compromisso. O pastor foi embora e ele chamou a esposa e falou: não dá certo. Mas, irmãos, a mulher sabe edificar. E a mulher dele olhou para ele e falou para ele: olha, filho, eu te aconselho uma coisa. Vamos ser fiel a Deus. Ele disse para ela: então, eu vou ser fiel, eu vou cumprir o que o pastor disse, mas agora eu quero ver na hora que você estiver passando aperto aqui. Irmãos, ele disse que ele entrou naquele propósito. A mulher dele amparou ele a cumprir o propósito. E ele disse que faxineiro, né? Aquele homem que andava para lá e para cá, vendo balde de lixo, olhando algumas coisas dentro do serviço dele. E ele disse, irmãos, que o primeiro mês ele ficou aguardando, vamos ver se vai melhorar. Ele disse: pastor Marco, piorou. Aí ele foi na mulher dele e falou: olha, pastor disse que vai melhorar, piorou. Ela disse: é assim mesmo, mas vamos ser fiel. Ele disse que no segundo mês foi pior do que o primeiro mês. Aí ele foi na mulher dele, sempre o homem quer um refúgio. Ele sempre quer ter um refúgio para poder sair da direção que Deus determinou. Mas aquela mulher fiel, ela disse: não, nós vamos permanecer. E ele disse: pastor Marcos, no terceiro mês. Ele disse que no segundo mês o negócio piorou. Quando foi no terceiro aí que o negócio piorou mais ainda. Mas a irmã disse: vamos permanecer. Irmãos, já pensou, diaconisa Alba? O Senhor está à direita. Ele olha todos os detalhes, Ele conhece lá dentro. Não adianta, diaconisa Alba, eu dar a minha contribuição, sendo que o céu não está me vendo como é para ver. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele disse que quando passou o quarto mês, ele chegou para trabalhar, estava um reboliço no serviço, e ele procurou saber o que está acontecendo. E alguém falou assim: ó, mudou o gerente. O gerente mudou, veio um novo gerente. E ele já, muitos anos, ele já costumava entrar e sair gerente. E ele disse que quando foi um dia, ele passou perto da mesa do gerente, o gerente chamou ele e falou assim, deu o nome dele, falou o nome dele, falou: eu fui transferido para ajudar vocês aqui, para trabalhar com vocês. Mas eu procurando saber o detalhe de cada funcionário, e eu fiquei sabendo que o banco está cometendo uma injustiça com você. Aí ele disse que assustou. Comigo? Pelos anos que você tem de banco, você já era para ser caixa. Você não era para continuar como contínuo, carregando papel para lá e para cá. Isso não é seu serviço mais não. Ele começou a ver que Deus estava agindo. Irmãos, a maioria dos membros antigos já conhece essa história, alguns até ouviu ele contar. O mais lindo, que o nosso Deus, aquele homem foi usado por Deus, e ele mandou toda a documentação para Belo Horizonte, e logo veio a resposta. Aquele irmão foi levado à caixa, e ele recebeu todo o atraso que deveria ter sido olhado, irmãos. E ele falou comigo: pastor Marcos, hoje Deus me honrou de uma forma sobrenatural. Irmãos, e hoje, eu como pastor, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar para a igreja. Quando nós vamos ofertar a casa do Senhor, quando nós vamos dizimar a casa de Deus, nós temos que saber que tudo de melhor é para Deus. Você jamais pode falar assim: eu vou dizimar, aí você vem colocando aluguel, CEMIG, Sesama, armazém, o mercado que eu comprei, a sapataria. Lá embaixo no rodapé escreve de lápis: se der o dízimo. Está errado. O dízimo é de Deus. O dízimo tem que ser o quê? Primícia. A primeira coisa, antes de eu fazer qualquer coisa com o meu orçamento, eu tenho que dizimar.
Quem reconhece que o dízimo é primícia, levanta a mão e diga eu. Primícia. E na hora de eu vir contribuir, tem pessoas que vêm com aquela carinha murcha, vou ter que dizimar, não estou podendo não, mas eu vou dizimar. Não dizima não, não pode dizimar assim não. O dízimo tem que ser com alegria, custa o que custar, mas eu estou cumprindo a minha missão, o resto é com Deus. Aí o profeta, ele diz assim, roubará o homem a Deus? Aí a palavra de Deus nos diz que os ladrões vai ficar o quê? De fora. Então eu quero ser roubador de Deus, de maneira nenhuma. Aí ele diz no versículo 9 assim, com maldição sois amaldiçoado. Aí no versículo 10 ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem pessoas que administram o próprio dízimo. Tem pessoas que falam assim, o dízimo eu faço o que eu quiser. Tem pessoas que vai na casa de uma pessoa carente, chega lá, toma esse dinheiro aqui. Não pode. Dízimo é dízimo. Aonde é a casa do tesouro, irmãos? Quem reconhece que a igreja é a casa do tesouro, diga eu. Então, eu estou falando isso no voz preparatória. Dízimo é trago na casa do tesouro. Aí trazendo o dízimo à casa do tesouro, fazei o quê? Não é berganhar não, é fazer prova de mim. Certa vez eu vi um comentarista, ele falando no livro dele, que ele calculava que Jó não era dizimista. Por isso que Jó passou por aquela provação. Aí logo eu contesto com ele. Por quê? A Bíblia diz que Jó era um homem o quê? Justo. Jó, ele era um homem que ele era correto diante de Deus. Então jamais, se ele não fosse um homem dizimista, ele não seria abençoado. Aí tem pessoas que falam assim, mas por que ele sendo dizimista, ele passou por aquelas provas todas? É porque Deus provou para o diabo que Jó era fiel. Porque jamais, o que foi que o diabo falou para ele? Porventura Jó vai servir um Deus pobre? Vai servir um Deus de balde? Aí o que o Senhor fez? Não, pode pegar Jó, tira tudo que ele tem, e verás que ele não vai blasfemar contra mim. Então o servo de Deus, ele sabe da responsabilidade dele com Deus. Tem pessoas que falam assim, ô presbítero Marcelo, ora aí, porque se Deus multiplicar o meu salário, eu vou ser dizimista fiel. Não vai não, irmão. Quem não dá o dízimo de R$1, não vai dar dízimo de R$100. Quem não dá dízimo de R$200, não vai dar de R$2.000. Esse negócio de falar assim, não, mas eu posso, se Deus abençoar, não vai nada, irmão, você está enganando a si mesmo. Porque, irmão, nós temos que ver milagre. E eu quero convocar, irmãos, hoje orando, o Senhor falava comigo, diga ao meu povo para testificar os milagres que eu tenho feito, diga ao meu povo que eu sou Deus, diga ao meu povo que eu quero receber glória. O evangelista ontem me cobrou na reunião, o evangelista levantou e falou, pastor presidente, falei, pois não, evangelista. E ele disse assim, pastor, está na hora de quando fizer um ano que Deus nos trouxe para o templo, que o pastor faça um culto de agradecimento. Irmãos, foi a voz de Deus. Vocês recordam quando nós estávamos no outro galpão, uma ceia como essa, era aquele aperto, tinha pessoas que chegavam e iam embora porque não tinha como entrar, ficava irmãos no corredor, irmãos no corredor. Deus nos tirou disso. Então agora quando completar um ano, aleluia, irmãos, quando nós alugamos o outro salão, houve alguém que procurou o proprietário e falou, eles são pobres, os membros são todos pobres e eles não vão pagar o aluguel. Aí o proprietário me chamou e falou comigo assim,
olha, eu quero avisar o senhor que se vocês não me pagarem certo, eu vou reincidir o contrato. Irmão, nós não tínhamos pago nem o primeiro mês. Mas ficamos lá 10 anos. 10 anos, 10 anos. E o proprietário fazendo caminhada, quando ele chegou ali diante da porta, eu falei, aí, seu José, aqui é o lugar que Deus preparou para nós. A lágrima desceu nos olhos dele, e ele falou assim, eu perdi um inquilino, que eu não sei se vou conseguir mais. Irmãos, nunca pagamos aluguel atrasado. Nunca, graças a Deus. Os irmãos sabem que no contrato nós temos um espaço de 5 dias que nós podemos segurar para poder pagar aluguel. Nunca. O aluguel lá era dia 10, nunca pagamos. Teve um dia 10 que nós pagamos aluguel 11h30 da noite. O pastor Luiz Alberto ligou e falou, seu José, agora que nós ajuntamos o aluguel, podemos levar aí? Ele, pode, que eu tenho insônia. Irmãos, Deus, Ele tem compromisso com os seus servos. Irmão, Deus, Ele tem compromisso com a sua igreja. E agora os irmãos vê lá, ó, começamos na lojinha, da lojinha eu fui para a casa da irmã, 100 e poucos degraus de escada, depois nós fomos para o São Bernardo veio a visão do terreno, construímos a parte de baixo, depois construímos a parte de cima. Eu até fiz menção de um diácono que nós temos aqui. Eu vejo por que o diabo luta tanto contra a vida do diácono Eliezer. É por causa daquela obra ali do Grajaú. Porque na hora ele levantou e falou comigo, ele ainda era jovem, novo. Ele disse, pastor, nós vamos rebocar essa igreja. E a igreja foi rebocada. E dali o Senhor usou um vaso e fez uma promessa e falou, eu vou descer com a igreja. Descemos. E agora, 10 anos ali, Deus nos traz para cá. Irmãos, Deus tem compromisso com a obra. Outra coisa, tem alguém que pode falar assim, o pastor, para trazer essa mensagem hoje na ceia, ele deve estar passando um aperto doido. Não estamos passando aperto, não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou falando para que Deus repreenda toda estratégia maligna contra a vida das ovelhas deste rebanho. Eu estou com um pedido de uma irmã que eu estou diante de Deus. Falei, Senhor, eu quero ver o milagre na vida da tua serva. Senhor, eu quero ver o nome do Senhor glorificado. E quero ver ela vir testificar nesse altar. Irmãos que estão aí envolvidos com dívida. Cobrador na porta, agiota lhe pressionando. Irmãos, nós estamos falando com Deus. O Deus que resolve. O Deus que dá vitória. O Deus que soluciona problema. Ninguém é dono daquilo que te pertence. Quantas pessoas que diante de tanto dinheiro, tantas herdades, e daqui a pouco morre e fica a família aí brigando na justiça para ver como é que vai resgatar o que sobrou. Quem se sente dependente de Deus, diga eu. Tem pessoas que têm casa própria. Eu, graças a Deus, eu tenho a casa própria. Não foi a igreja que me deu, não. Foi o Senhor Deus Todo-Poderoso que me deu. E outra coisa, irmãos, Deus usou tantos irmãos para me ajudar. Coisa impressionante, Deus usou um vaso e falou comigo assim, olha os caminhões chegando. Eu pensava que era obra da igreja. Para ver um monte de caminhão chegando, irmão, não. O primeiro caminhão foi o evangelista Fernando Pereira. Ele me deu um caminhão de areia. Tudo isso está escrito no livro das crônicas da igreja. E ali começou, Deus usou uns outros. Irmãos, até pessoas não crentes falaram, eu vou ajudar na construção do pastor. Então sabe o que é isso, irmãos? É Deus, é operando, é Deus falando e cumprindo. Se você é fiel a Deus, se você tem levado a sua vida direta, se você tem se colocado diante de Deus, se você tem tido o propósito daquela viúva pobre, e você tem andado diante de Deus como Ele quer, você põe o seu problema na mão dEle. Pode colocar o seu problema na mão dEle, que você vai ver resultado. Outra coisa perigosa, irmãos, é quando começa a crescer
Tem pessoas, eu conheci um homem de Deus, que se alguém tivesse com tumor, ele só colocava a mão no queixo e falava: tumor, sai. A pessoa vomitava. Irmãos, um homem usado mesmo por Deus. Mas foi até o dia que aquele homem começou a prosperar. E aquela prosperidade para aquele homem se tornou uma maldição na vida dele. Porque aquele homem, após crescer financeiramente, o primeiro presente que ele deu a Deus foi um adultério. Ele pisou no sangue do testamento. E acabou tudo. Tudo aquilo que ele tinha, o dinheiro abafou. O dinheiro fez ele perder. E tem pessoas que o Senhor fica observando. O Senhor quer ver como é o andamento. Certa vez eu estava na campanha no monte, e muito barro, e nós escorregávamos para chegar até o local da oração, e de repente o Senhor me fez uma pergunta. O Senhor começou a me questionar alguns detalhes, e naquela hora eu falei: ô Senhor, muito obrigado, porque eu sou teu servo. E o servo de Deus, aqueles que buscam ao Senhor, procura ver como é que você tem sido. Nós somos servos, irmãos. Tudo que nós temos é para nós glorificarmos a Deus. Tudo que temos foi o Senhor que nos deu. E o crente consagrado, ele jamais encobre aquilo que Deus o entrega. Igual tem pessoas que vai na sala da fidelidade: eu vim entregar a minha contribuição, o meu dízimo. Tem pessoas que faz questão de: eu quero ouvir a oração. Isso é muito importante, é um dever, é um direito seu. Você vai ser abençoado. A sua casa vai ser abençoada. Através daqueles que ali estão, eles têm compromisso com Deus, eles têm a missão da igreja de orar por você. Outra coisa, através de você ser fiel, você vai poder dar testemunho. Você vai ter experiência. Eu recordo quando o ministério nasceu, nós tínhamos 2 irmãos que tinham carro. Hoje, se você olha a igreja, você fala: como Deus tem sido fiel. O obreiro me contou recentemente como foi que Deus deu um carro a ele. Eu falei: é Deus. É o Senhor tomando a frente, é o Senhor mostrando que Ele não dá a glória dele para outro. E os discípulos, os servos do Senhor, aqueles que são verdadeiramente responsáveis com a sua vida financeira, com o seu compromisso, ele não esquece do que é de Deus. E jamais ele vai falar assim: não, se o pastor sorrir para mim, eu entrego o dízimo. Se o pastor não sorrir, eu não entrego. Você vai sofrer. Primeiro que o dízimo não é do pastor, o dízimo é de Deus. Então o compromisso seu é de contribuir com a obra de quem? De Deus. Com a obra de quem, igreja? De Deus. Outra coisa, é mandamento que a igreja ela venha socorrer os necessitados. Nós temos a missão. Às vezes tem pessoas que falam assim: mas é tanta campanha na igreja. Vocês às vezes ouvem membros falar aí: é muita campanha. Irmão, se todos os membros da igreja for fiel em entregar o seu dízimo na casa de Deus, todos os membros, a igreja não precisa fazer campanha. Como foi que Deus deu vitória à igreja? Foi através da fidelidade da igreja. Foi os crentes fiel, foi os irmãos fiel. E eu estava me recordando hoje em oração, quando, num momento difícil, e eu recebi um casal no meu gabinete. Deus tinha falado em janeiro que Ele me surpreenderia. O Senhor falou: ungido, tu não estás só, eu sou Deus. E eu recebi uma quinta-feira. E o casal entrou na minha sala com um objetivo. Falou: pastor, eu vim entregar o que é de Deus. E eu fui agradecer. O irmão falou comigo assim: não, o pastor não tem que me agradecer nada.
Porque o que eu estou fazendo é Deus, é para Deus, é dele. E aí, irmãos, começou Deus a abrir porta aonde não tem porta. Você está com um problema? Outra coisa que eu tive no início do ministério, um irmão que ele estava desempregado e não abria a porta, governo Sarney, uma dificuldade enorme, e ele fez um voto: Senhor, se o Senhor abrir a porta para mim, o meu primeiro salário, eu vou dar todo na igreja de oferta. Irmãos, eu não sabia do propósito daquele irmão, mas quando eu vi que ele deu o culto de ação de graça, agradeceu a Deus, Deus deu ele o serviço. Quando foi, irmão, nos pagamentos dele, ele chegou na tesoureira e falou: irmã, está aqui o meu voto. Aí eu olhei e falei: meu Deus, mas ele já estava desempregado esse tempo todo, agora ele vai cumprir o voto. Aí a tesoureira olhou para mim e falou: pastor, mas nós não vamos poder entrar no voto dele não, né? Falei: não vamos poder não. Então, irmãos, Deus, se você é um homem de fé, é uma mulher de fé, se há fidelidade em você, se Deus pesar aquilo que você está pedindo, o Senhor remove montanha. Deus, Ele remove montanha e Ele te mostra. Nós temos aqui vários irmãos que estão passando luta, irmãos que a autoescola está comendo seu dinheiro, você está passando tanta luta, tanta prova, irmãos sendo humilhado por inquilino, por proprietários. Irmãos, é só você pedir, é só você entrar diante de Deus, é só você clamar ao Deus Todo-Poderoso, e você vai saber que Deus não dá a honra dele para outro. Você vai saber que você vai olhar e vai ver o nome do Senhor glorificado. Outra coisa importante, irmãos, dízimo não pode ser arredondado. Tem pessoas que falam assim: não, pastor, eu até aumento meu dízimo. Errado. O dízimo é dízimo. Vamos dizer, se o meu dízimo é R$65, eu não posso dar R$70 de dízimo. Mas eu senti de dar 70, pastor. O que eu faço? Eu dou o meu 65, o meu dízimo dos dízimos, peço para somar, e o restante eu dou oferta. Irmãos, então é uma oferta que eu estou dando. Mas dízimo é seriedade. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: é seriedade o dízimo. É seriedade. E, irmãos, e outra coisa, esse dízimo, ele é contabilizado pelo céu. O Senhor, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E o Senhor, quando o profeta, ele fala assim: fazei prova de mim. Eu tive uma irmã que ela já descansa. Eu quis muito trazê-la para ela repetir isso aqui, mas ela já descansa. E essa irmã, ela tinha um marido, e esse marido, um homem pródigo. O que é a pessoa pródiga? Até os advogados que tem aqui, a advogada sabe, é uma pessoa que gasta dissolutamente, uma pessoa que não tem controle. Então é uma pessoa pródiga. E o marido dessa irmã, ele era um homem desse jeito. Até o dia em que ele foi participar de uma pescaria, e lá ele sumiu e morreu afogado e nunca mais viu o corpo dele. E essa irmã não pôde mais pagar aluguel, então ela teve que ir morar na casa do irmão dela, que não era de igreja pentecostal, só ela. E ela passava uma luta muito grande, porque quando o irmão dela estava em casa, a cunhada tratava de um jeito. Quando a cunhada estava sozinha, o tratamento era diferente. E ela disse para mim: pastor, muitas das vezes, eu tive que não almoçar e deixar minha filha, que comia mais, ela comeu meu prato de comida. E um dia, no café, ela disse que levantou, e ela, intimidade com o irmão dela evangélico, ela disse para o irmão dela assim: olha, é estranho, eu tive um sonho essa noite, e a cunhada estava no fogão fervendo leite, e ela falou assim: eu tive um sonho, que eu morava no quarto andar de um prédio. Irmão, ela disse que na hora, a cunhada deu uma gargalhada, e virou para frente,
e falou para ela: é por isso que eu não gosto de crente pentecostal. Você aqui dependendo da minha comida e agora janta bastante e sonha que morava no apartamento. E a irmã disse que ficou assim tão decepcionada, e ela disse: meu Deus, se eu soubesse eu não tinha contado. E a mulher, ela continuou humilhando. Irmão, já viu aquele momento que você é humilhada, e você fala: Deus, tem misericórdia de mim. Mas você tem que saber que a sua humilhação está perante Deus. Deus está olhando, Deus está vendo, o Senhor está ouvindo tudo, está tudo sendo contabilizado. Saiba disso, irmão, você é fiel, o seu dízimo é sincero, a sua oferta é sincera, você tem alegria em contribuir, então deixa com Deus. E aquela irmã, ela disse que encerrou a conversa e só foi lágrima, porque ela ouviu muita coisa. Irmãos, e quando foi um dia, ela estava lá na casa do irmão dela, e de repente chegou uns rapazes, desceu da Kombi, todo mundo de prancheta na mão, porque havia saído uma ordem que iria passar o metrô naquele lugar e todas aquelas casas seriam desocupadas por ordem do Estado. O Estado estava comprando aquele local ali e era ordem. E a irmã disse que o rapaz entrou com um broco na mão e ele olhou e falou assim: mas aqui a família é grande. Aí a cunhada falou assim: tem uma cunhada minha, pobre, coitada, marido sem juízo, viúva, ela depende de morar aqui. Irmão, a irmã falou: essa mulher só me humilha. E agora, me humilhou, acabou de me humilhar. Mas aí, irmãos, o rapaz, funcionário do Estado, ele olhou para ela, pegou os dados da irmã, porque ela ia mudar, e falou assim: senhora, a senhora, estou vendo, a senhora tem umas filhas tão bonitinhas, pequenininha, a senhora não tem lugar nenhum para a senhora morar? Ela falou: não, eu dependo do meu irmão, dependo da minha cunhada. E o rapaz do Estado falou para ela assim: olha, senhora, a senhora não pode pagar uma pequena parcela, uma mensalidade pequena? Eu tenho um apartamento vazio. Irmã Vanderli, o diabo mente, mas o teu Deus não mente. Saiba disso, diaconisa Ângela Borges. O diabo, ele promete e não cumpre, ele faz tanta ruaça. Mas o Deus de Malaquias, o Deus que está à direita do altar, ele sabe os detalhes. Você já viu aquele momento que parece que o diabo quer te anestesiar? O diabo quer impedir a tua adoração. O diabo quer dizer para você: não adianta você continuar prosseguindo não, porque está dando tudo errado. É mentira dele. Olha para o alvo. Entra no centro da vontade de Deus. Irmãos, aí o rapaz olhou bem para a irmã, ela disse: olha, eu lavo roupa para fora e faço faxina. E aquele rapaz olhou para ela e falou assim: só tem um probleminha, na frente da cunhada. A irmã falou: qual o problema, moço? Ele falou assim: tem escada. O apartamento é no 4º andar. Olha aí, diaconisa. Deus cumpre os detalhes. Se apareceu alguma coisa igual, mas não é o detalhe, não aceita não, porque não é de Deus não. As coisas de Deus têm detalhe, tem todos os pontos. Qual foi a promessa que Deus te fez? Peraí, vê se o diabo não está mandando algum engano para tentar impedir a promessa de Deus. Aí ele olha para ela, obreira, e fala assim: só tem um problema, os degraus da escada. Ela começou a chorar. Foi o primeiro dia que a cunhada dela não teve uma palavra para dizer para ela.
Porque ela só sabia, ela era a penina da vida dela, ela só queria martirizar ela só queria furar ela só queria tirar a lágrima dela, mas ela ouviu o homem falando: eu vou te encaixar aqui. Irmãos, aquele homem encaixou como naquela casa fosse 2 moradas, e ali era uma morada só. Mas, irmão, às vezes você fica querendo saber de que lado que Deus vai agir. Descansa. Eu falei recentemente aqui, o crente fiel, ele é chamado de descansado, mas esse anjo é descansado, mas tem que ser. A gente ainda deita mesmo nos braços do Senhor e cochilamos. Pode dormir tranquilo, pode saber que Deus, Ele tem algo para pronunciar. Deus vai falar algo, Deus vai mostrar algo, e Deus vai te provar que os seus escarnecedores vão ter que ver Deus sendo glorificado. E outra coisa, irmãos, é você guerrear com o diabo. Teve um culto da primícia quando era domingo. Eu lembro, já contei isso aqui, não estou caducando não, vou repetir porque tem membros que ainda não sabem. Eu fui no armário e era culto da primícia. Olha só, ministro Fernando. Na hora que eu abri o armário da minha casa, a voz falou assim comigo: não leva hoje não, porque você não fez compra. Ô demônio atrevido. Já ouviu esse demônio audacioso querer mexer na consagração das suas compras? Irmãos, e eu ouvi. Eu fui com a portinha do armário e falei: eu não fiz compra mesmo não. Quando eu levei o armário, aí o Senhor, aquele que fica à direita do altar, o Senhor falou comigo assim: é essa voz, olha aí, pastor Jorge, é essa voz que impede o meu povo de levar a primícia. Eu fui lá, abri o armário e peguei a primícia. Falei: a compra depois faz, mas agora a primícia vai. Irmãos, leva a sério. Pastor, eu ganho R$50 por mês. Dá o dízimo de R$50. Seja fiel a Deus. Você fala: Senhor, eu quero ser fiel, custa o que custar. E a irmã que hoje dorme na eternidade, ela teve alegria de subir, ela e as suas 2 filhas. Morreu com 83 anos, para o apartamento da visão que Deus havia dado. E eu quero dizer para você: custa o que custar. Deixa Deus ver o seu coração. Deixa Deus ver o seu coração aberto. Deixa o Senhor ver a sinceridade do seu coração. E uma coisa, irmãos, como eu estou dizendo, eu estou aqui hoje para mostrar para você não deixar que nem o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador tenha lugar na sua vida. E nesse momento, eu quero chamar você que não consegue dizimar, aí não, vai me humilhar. Não, eu quero te ajudar. Você que tem uma luta e não consegue, nós vamos agora clamar a Deus em seu favor. O devorador, o destruidor, o migrador, o cortador, ele não vai ter acesso na tua vida. Aleluia. Pode aproximando, pode aproximando. Agora é a hora de quem é valente. Ah não, depois eu vou ficar aqui do banco. Não fica aí igual o fariseu não. Vem à frente, a ordem é vir à frente. Aleluia. Graças a Deus. Eu estou chamando você que quer ter vida aqui, você quer ter uma vida regida pelo Senhor. Aleluia. Você vai ter uma vida controlada por Deus. Tem pessoas que falam assim: eu tenho uma irmã obreira, que é futura obreira da nossa igreja, que ela juntava a contribuição dela, moedinha por moedinha, e ela trazia. Tem uma irmã que falou comigo: meu marido é dizimista. Eu falei: mas seu marido não é da igreja? Ela falou: tudo que ele me dá para comprar, eu tiro o dízimo.
Ela falou: se ele me dá o dinheiro da feira, eu tiro o dízimo. Se ele me dá o dinheiro do pão, eu tiro o dízimo. Ela falou: e eu dou o dízimo no nome dele. Aleluia. Agora é a hora dos valentes. Vocês agora que vão assumir o compromisso de ser fiel a Deus. Aleluia. Eu quero chamar você que dá o dízimo intercalado. Um mês você dá, fica 2 meses sem dar, dá quando sobra. Tem vez que não dá, tem vez que não sobra nada. Nós vamos estar clamando em seu favor. O negócio é vir na frente, é muito sério vir na frente. E tem crente que não sabe ceder. Vem à frente em nome de Jesus. Você vai dar o seu dízimo, você vai ser vitorioso. Aleluia. Eu estou aguardando você, eu estou aguardando. Eu te convido a fazer prova de Deus hoje. Olha, irmãozinho, naquela salinha ali, é você falar para o inferno: quem manda na minha vida é Jesus. Quem me governa é Jesus. Quem administra os meus bens é Jesus. Aleluia. Venha à frente em nome de Jesus. Não envergonha não. Venha tomar posse da sua vitória. Quem quer tomar posse da vitória, vem à frente. Ah, mas todo mundo vai saber que eu não dou o dízimo. Não, não interessa. O importante é quem vai saber agora que você é um verdadeiro adorador a Deus, que você adora de verdade. A igreja de pé. Deus se lembrou de você hoje. Teve um irmão que ele falou assim: pastor, ora por mim. Olha o parecer do irmão. Pastor, ora por mim. E o Senhor orando, e Deus me abençoando, nunca mais a igreja vai precisar de alugar ônibus. Todos os ônibus de caravana eu vou assumir. Irmãos, a igreja orou por ele. A igreja honrou ele. Deus deu vitória a ele através da oração. Mas enquanto ele tinha um ônibus, a agenda dele era por conta da igreja. Mas depois que foi aumentando a frota, foi aumentando, a secretária dele dizia assim: não tem vaga. E ele chegava na igreja e dizia assim: eu queria ajudar a igreja, mas não dá. E aquele irmão teve muita dificuldade. Cuidado com o voto. Vocês viram quem manifestou ali? Vocês viram? Quem quer lutar contra a obra de Deus? Aleluia. Viu? Ela tem que ficar liberta. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Irmãos, e nesse momento nós estaremos agora orando. Aleluia. Minhas filhas, não precisa segurar não. Deixa só uma com a mão. Não deixa sair não. Vocês têm que estar juntos, nós vamos ver ela liberta. Amém. Meu Deus. Tem mais alguém que queira vir à frente? Você vai ser fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado, você sendo fiel. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém?
O Deus Todo-Poderoso está aqui. Nós vamos declarar a bênção sobre os dizimistas. Você que pode ajoelhar agora, se ajoelha. Você vai, só quem puder, quem não puder pode ficar em pé. Aleluia. Quero pedir aos meus 3 vice-presidentes que desça e impõe as mãos de bênção sobre a vida dos dizimistas. Nós vamos clamar. Você que quiser envelope de dízimo, você pode procurar um dos obreiros e falar: me dá um envelope de dízimo que eu quero ser dizimista. E você vai dizimar a casa de Deus. Vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso agora. Aleluia. Eu sinto, irmãos, que tem homens e mulheres que tinham que vir aqui na frente. Mas eu não vou ficar tomando tempo da igreja, não. Eu não falei em outro idioma, não. Eu falei dentro da tua língua. Você entendeu tudo. E agora é o seu compromisso com Deus. Vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Quero que os vice-presidentes declaram a bênção sobre cabeça por cabeça. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, ó Deus, aí está, Senhor, a tua palavra. Como o Senhor observou naquele dia, o Senhor olhou, Senhor, para o coração daquela viúva pobre. Ó Deus, que ela tirou tudo que ela tinha e ela ofertou à casa do Senhor. E neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero agora, Senhor, pedir a tua bênção sobre a vida, meu Deus, de todos os dizimistas da Igreja Evangélica Preparatória. Os dizimistas, Senhor, que estão lá no Mato Grosso. Aqueles, ó Deus, que chegam a Juiz de Fora. E neste momento, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa falar, Senhor, de perto aos corações daqueles, ó Deus, que precisa receber a tua santa palavra. Senhor, abrir o coração para poder, Senhor, ser dizimista fiel da tua casa. E nesta hora, meu Pai, Senhor, quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor, nós somos vitoriosos. E neste momento, ó Pai querido, eu quero ver porta aberta. Senhor, dá intimidade aos teus filhos para assumir o púlpito e testificar vitória. Como hoje o teu servo, ele veio ao altar para falar o valor da oferta de gratidão. E neste momento, ó Deus, confirma a tua palavra. Senhor, pois eu tenho certeza que o quarteto maligno, ele não vai ter acesso na vida das tuas filhas e nem na vida dos teus filhos, meu Deus. E neste momento, Senhor, eu quero pedir a ti agora que o Senhor conceda a libertação. Senhor, ser dizimista é ser liberto, ser ofertante é ser liberto, é reconhecer o poder do Senhor. E agora neste momento, ó Deus, confirma a tua palavra. E nesta hora, meu Senhor, eu declaro a vitória na autoridade do nome do Senhor Jesus. Confirma a tua palavra. É o pedido que eu faço a ti, em nome do Rei que vive para sempre. Amém? Os irmãos abraçam os irmãos e as irmãs abraçam as irmãs. Irmã Angela, vê se ela está bem, tá? Pergunta o nome dela. Aleluia. Graças a Deus. E nesse momento, vamos